Queridos, nessa noite, eu não coloquei um tema na ministração, eu fui preparando, Deus foi dando algumas coisas e eu não sei qual tema eu poderia dar, mas eu gostaria de começar falando com você que, segundo um autor chamado Martin Lloyd Jones, o maior problema da igreja moderna é a sua superficialidade. Não apenas em relacionamentos evangelísticos, mas em fundamentos bíblicos. A igreja de hoje vive um cristianismo superficial, no quesito de cumprir os mandamentos das Sagradas Escrituras. Muitos leem e oram, fazem suas obrigações religiosas, mas não aplicam nada do que leem e do que escutam. Leem a Bíblia de uma forma mecânica, apenas para dizer que leram todos os dias. Segundo Philip Yancey, sempre procuram de alguma maneira se esquivar dos mandamentos e das ordenâncias da Bíblia. E aí vem a grande pergunta: será que levamos a sério as Sagradas Escrituras? Será que levamos a sério os mandamentos e as ordenâncias de Jesus? Será que nós entendemos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a palavra sagrada? Será que nós entendemos que tudo isso é real, que tudo isso é verdadeiro? Ou será que simplesmente a gente vem para a igreja, simplesmente a gente se apega à religião, apenas para falar que tem, eu estou indo simplesmente, para não falar que eu sou ateu, eu acredito em Deus, mas na verdade nós não seguimos nada. Será que levamos os mandamentos e as ordenâncias de Jesus a sério? Hoje existe um grande debate aí, um grande assunto sendo falado aí, que é muito polêmico, que é o que devemos seguir, o Antigo ou o Novo Testamento. Muitos afirmam que por viverem na época da graça, nós não precisamos mais do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento só tem leis, só tem regras, só tem obrigações, e nós não estamos mais na época do Antigo Testamento. Outros dizem que por nós estarmos vivendo na época da graça, nós podemos pecar à vontade, que depois é só a gente se arrepender, que Deus perdoa a gente, que Jesus perdoa a gente. Mas eu gostaria de falar com vocês, que evangelho é esse? Sabe, que evangelho é esse que está sendo pregado hoje? Que evangelho é esse que a gente muitas vezes está dando ouvidos? Um evangelho raso, um evangelho superficial, um evangelho onde não há profundidade, onde não há consistência, não há solidez. Sabe, esse tipo de evangelho é um evangelho onde não tem problema eu ter uma inimizade com o meu irmão. É um evangelho que eu posso comprar e não pagar, está tudo certo. Esse é um tipo de evangelho que crente pode falar palavrão. Esse é um tipo de evangelho que divorciar não tem nada a ver, está tudo certo. Que esse tipo de evangelho é aquele evangelho que você sempre tem o jeitinho brasileiro. Não importa, o que importa é se eu estou me beneficiando, o que importa é se eu estou saindo na frente. Que tipo de evangelho? Será que nós estamos vivendo o evangelho de Jesus mesmo? Será que nós estamos vivendo realmente, cumprindo as ordenâncias de Jesus, as ordenanças, aquilo que Ele deixou para nós? Sabe, é um tipo de evangelho muitas vezes que a Bíblia, estão dizendo por aí que a Bíblia já não é mais suficiente, que já precisa de outras coisas, que a prática da homossexualidade não é pecado. Que evangelho é esse que está sendo pregado hoje? Será que é o mesmo evangelho de Jesus? Será que é as mesmas ordenâncias de Jesus? Então eu gostaria de falar com vocês rapidamente, eu prometo ser muito breve, rapidão, voando, na hora que você ver já acabou. Nós não vamos ter muito tempo para a gente ler o texto completo, mas nós vamos pegar um pedaço do Sermão do Monte, amém?
Então, abra sua Bíblia em Mateus 5:17. Aplaude bem forte aí. Vai ter vários cortes, tá? Então a gente vai sempre pulando para a gente não ficar se delongando muito. Mateus 5:17 diz assim: não pense que vim abolir a lei, Jesus dizendo, ou os profetas, não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus deixa claro que o Antigo Testamento, ele não vai ser abolido. Jesus aqui ele deixa claro que ele não veio para acabar com a lei. Jesus ele não veio para sumir com a lei, com tudo aquilo que estava escrito, e agora não, esquece o Antigo Testamento e eu estou fazendo algo novo. Não, mas Jesus ele veio para cumprir a lei. Não será descartado. Ele não veio para acabar, mas sim para cumprir. E ele diz que aquele que remover qualquer letra sequer do Antigo Testamento será o menor do reino. No Antigo Testamento, só para a gente rapidamente ter um esclarecimento, existem 3 leis: a moral, a civil e a cerimonial. A cerimonial era aquelas que faziam os sacrifícios, a arca da aliança, o tabernáculo e outras coisas da religião judaica. Essa lei ela foi cumprida em Cristo. A segunda lei é a civil, que eram leis daquele determinado lugar e país, as leis que regiam aquela região. E a terceira lei é a moral, que é a que permanece para sempre, que são princípios irrevogáveis. E essa é a lei que nós devemos nos apegar. Essa é a lei, esses são os princípios que nós nunca podemos deixar de lado. Mas não vamos falar muito sobre isso. Eu quero voltar para as ordenanças de Jesus. Agora vamos lá para Mateus 5:21. Aqui Jesus ele já começa a falar sobre algumas ordenanças. Aqui Jesus ele já começa a falar sobre algumas leis do Antigo Testamento, algumas leis que os fariseus já seguiam, só que ele começa a dar um novo ensinamento em cima dela, partindo da Torá. Mateus 5:21 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer um que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Eu não vou me aprofundar em cada ordenança de Jesus, mas essa aqui eu queria rapidamente explicar. A lei de Moisés dizia: não matarás. Essa era a lei que os escribas e os fariseus seguiam, e não estava errado, estava certo. Mas então por que Jesus, ele quis falar sobre isso? Por que Jesus ele falou assim, então não é só não matar, mas se você se irar também está errado? Esse mesmo autor, Martin Lloyd Jones, diz: o que importa não é meramente as letras da lei, mas o seu espírito. Compreender o não matarás de uma forma tão limitada é compreender a lei de uma forma que somos capacitados a escapar dela. Ele afirma também que Jesus diz isso porque os judeus tinham perdido o espírito do não matarás. Eles entendiam que era apenas para o caso do homicídio literal, que era apenas a ação em si. Então, se eles estivessem cometendo a ação, eles estavam em pecado, mas se eles não estivessem cometendo a ação, estava tudo certo. Mas Jesus, ele vem e fala assim: se você se irá contra o seu irmão, você estará sendo visto pelo tribunal de Deus da mesma forma que um homicida.
Então, só para deixar um pouco claro isso daí, para a gente esclarecer, Jesus ele não estava olhando apenas para a ação em si, mas ele também estava olhando para a intenção, para aquilo que estava dentro do coração do homem. Vamos lá para a segunda ordenança que Jesus dá nesse Sermão do Monte. Mateus 5:27 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Agora Mateus 5:31 é a terceira ordenança de Jesus. Diz assim: foi dito também, aquele que se divorciar da sua mulher, deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada, comete adultério. Quarta ordenança de Jesus. Mateus 5:33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande do rei. Mateus 5:38, vai dizer, a próxima ordenança, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Mateus 5:43, a próxima ordenança. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derramar chuva sobre os justos e injustos. E por último, Mateus 5:48, portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Então essas são as ordenanças de Jesus no Sermão do Monte. Se você deseja estudar ponto por ponto, saber cada parte que Jesus fala, tem um livro muito bom que meu pai me emprestou, Estudos no Sermão do Monte, Martin Lloyd Jones, muito bom, adquira esse livro. Então vamos voltar lá. Naquela época havia 4 escolas judaicas, e essas escolas, elas competiam entre si, para saber quem vivia de uma forma mais santa, quem vivia de uma maneira mais consagrada, mais radical. Nossa, então eles viviam discutindo, disputando, para ver quem que estava vivendo de uma maneira mais certa perante a Bíblia. E logo vem Jesus como a pessoa mais santa, mais pura e mais perfeita de toda a terra, e Ele eleva o nível de santidade. Ele eleva esse nível da lei, Ele eleva o nível das regras. Enquanto os fariseus e os escribas estavam focando na ação em si, enquanto os fariseus e escribas estavam focando no ato em si, Jesus, Ele foca no interno. Os fariseus e escribas estavam focando no externo, mas Jesus, Ele foca no interno e diz, eles estão falando que se você não deve adulterar, mas eu digo, se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, você já pecou. Eles estão dizendo, você não deve matar, mas eu estou dizendo, se você se irar contra o seu irmão, você já está pecando. Então Jesus, com isso ele está fazendo o quê? Ele está elevando o nível da lei, ele está elevando o nível de santidade, de pureza, ele está elevando esse nível de viver de uma maneira mais radical. Jesus, ele deixa mais difícil de se viver perante a lei. Enquanto os fariseus e escribas diziam, não matarás, Jesus disse, não se irá contra o seu irmão. Eu já falei isso aqui, enquanto os fariseus olhavam para o ato em si, e Jesus olhava para o interior, Jesus olhava para as intenções, para o coração, porque a Bíblia fala em Marcos 7:21,
Pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O pecado, ele não começa quando ele já está do lado externo, mas ele começa dentro do nosso coração. O pecado, ele começa quando nós começamos a pensar na hipótese, nós começamos a cogitá-lo, nós começamos a planejar o mal dentro de nós. E Jesus, com esse sermão com essas ordenanças no Sermão do Monte, ele aumenta o parâmetro. De forma nenhuma Jesus acaba com a lei e nos libera para pecarmos deliberadamente. Ele não fala isso, muito pelo contrário, ele eleva o nível. Enquanto outras pessoas hoje estão dizendo que pode pecar, que está tudo certo, não tem nada a ver, Jesus perdoa e tudo mais, porque Jesus é amor, porque Jesus, ele é graça, ele é... Queridos, Jesus claramente, ele mostra que a lei não é para ser abolida, ele está elevando. Jesus, ele coloca uma maneira mais difícil de servir a Deus. Se alguém quiser, em Lucas 9, 23 diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, a salvará. Alguns vão dizer que esse sermão de Jesus é muito ofensivo, que essa parte do sermão de Jesus é muito dura. Alguns vão dizer que, não tem nada a ver, Lucas. Essa parte do sermão, não é para os nossos dias de hoje, mas é para aquela época. Hoje nós precisamos atualizar a Bíblia. Hoje nós precisamos, no livro, o Jesus que eu não conhecia, o autor Philip Yancey, ele fala que muitos teólogos, durante a história da igreja, muitas vezes tentaram diluir um pouco da dureza, da severidade desse sermão. Para quê? Para que ficasse mais aceitável. Alguns ficavam analisando, isso aqui é para gente, isso aqui não é para gente. Alguns ficavam, analisando algumas partes desse sermão, para dizer o que a gente deveria ou não deveria ter para a nossa vida. Mas não devemos nos enganar, queridos. Porque esse é o Evangelho de Jesus. Morrer para si mesmo, negar as suas vontades, negar os seus desejos. O Evangelho de Jesus, muitas vezes nós queremos romantizar, muitas vezes nós queremos mostrar que é um mar de rosas. Eu vou entrar para Cristo, eu vou viver com Jesus e agora acabou os problemas, as dificuldades. Mas queridos, não. O Evangelho de Jesus é morte, o Evangelho de Jesus é renúncia. Esse é o Evangelho de Jesus. Mas hoje, infelizmente, nós não fazemos mais o que as Escrituras dizem. Nós não queremos mais fazer o que Jesus ordenou, mas nós queremos fazer apenas aquilo que nos convém, apenas satisfazer os nossos desejos. Mas não foi esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus foi morte, foi renúncia. Martin Luther King dizia: o cristianismo sempre insistiu que a cruz que levamos precede a coroa que usamos. Para ser cristão é preciso tomar a sua cruz com todas as suas dificuldades e seu conteúdo cheio de tensão e agonia, carregando-a até que essa mesma cruz deixe a sua marca em nós e nos redima para aquele caminho mais excelente que vem apenas por meio do sofrimento. Esse é o Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus, muitas vezes nós pegamos as ordenanças de Deus
e tentamos diluir para ficar mais fácil para nós. Nós começamos a se esquivar daqui para lá. Não é bem assim. E a gente começa a colocar o jeitinho brasileiro, a gente começa a colocar os negócios errados, a gente começa a trapacear, a gente começa a mentir. Por quê? Porque a gente está tentando encontrar brecha, a gente está criando um outro evangelho, a gente está criando uma outra Bíblia, outra palavra. Para quê? Para que fique confortável para nós. Mas o evangelho de Jesus não é isso. Jesus ele veio para elevar o nível da lei. Jesus ele veio para poder aumentar o nível de santidade, de radicalismo, se podemos dizer assim. E aí, eu queria falar com você rapidamente que Jesus quando ele diz cada palavra do Sermão do Monte, ele diz no sentido mais literal possível. E no final ele ainda diz: sedes perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. Ei, sedes perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito. E muitas vezes nós pensamos: mas como eu vou ser perfeito? Como eu vou ser 100% santo? Como é impossível alguém viver segundo essa linha, esse parâmetro que Jesus estabeleceu. Por que Jesus ele pede algo, sendo que nós nunca vamos conseguir chegar, sendo que a própria Bíblia fala: aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então por que Jesus tornou a lei impossível, e depois pediu para que nós cumpríssemos ela? E eu queria tirar 2 pontos, tem 2 motivos por que Jesus fez isso. O primeiro motivo é para mostrar o quão pecadores nós somos. Jesus ele eleva o nível da lei, Jesus ele eleva o nível, porque enquanto está só no ato de não fazer, enquanto está só no ato, beleza, está tudo certo, mas quando entra no nosso interior, quando entra nos nossos pensamentos, quando entra nos nossos desejos, nas nossas vontades, meu querido, é impossível. Somente Jesus, que é perfeito, consegue atingir um nível de santidade tão radical assim. Então o primeiro motivo é para mostrar o quão pecadores nós somos, e também apresentar a graça para nós. Jesus ele faz isso para ele colocar depois a graça diante de nós e falar assim: vocês, pela lei, vocês não são capazes de se tornarem justos diante de Deus, mas pela graça, pelo meu sacrifício, pelo meu amor, ei, você pode se tornar justificado perante Deus. Então o primeiro motivo é esse. Ele quer nos mostrar o quão pecadores, o quão falhos, o quão miseráveis nós somos, e depois mostrar a graça diante de nós, que Ele veio para religar a nossa comunhão com Deus. E a segunda coisa é revelar o caráter de Deus. Essas ordenanças revelam quem nós não somos e o quanto precisamos da graça de Jesus. A Bíblia fala que por causa do pecado de Adão e Eva, nós já nascemos numa natureza pecaminosa. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós já temos uma tendência, desde o nosso nascimento, à maldade, ao pecado, à queda. O pecado ele nos distanciou de Deus, mas Cristo nos ligou a Deus novamente, porque Ele é o sacrifício perfeito, Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados. Isso é graça, favor imerecível. Essas ordenanças é para revelar aquilo que eu nunca vou conseguir fazer, é para revelar aquilo que você nunca vai conseguir fazer. Você nunca vai conseguir viver numa linha tão radical como essa que Jesus estabeleceu, se não for pela graça de Jesus. Se você não aceitar a graça, se você não entrar debaixo da graça de Jesus, não tem como.
Esse não é um sermão para que nós venhamos nos tornar legalistas e para acusarmos os outros, mas é um sermão para que nós venhamos olhar para dentro de nós e olhar para as nossas intenções, olhar para todos os pecados internos que nós cometemos e clamarmos pela graça de Jesus, olhar para o nosso estado de pecadores, olhar para o nosso estado de miseráveis e clamarmos desesperadamente pela graça de Jesus. Como Paulo disse, de todos os pecadores eu sou maior de todos os pecadores. Se essa não é a sua, se não é algo que está dentro de você isso, meu querido, reveja o seu evangelho. Se você acha que você é digno do amor de Deus, se você acha que você é digno do evangelho de Cristo, reveja o seu evangelho, porque nós somos indignos. Jesus, somente por Jesus, nós nos tornamos puros e justificados. E se por algum motivo você acredita que você atingiu esse nível de santidade que Jesus pede, meu querido, me perdoe em te dizer, mas você está se iludindo. Você se tornou um crente religioso, uma pessoa legalista, porque é impossível viver pela lei, é impossível, viver com paz com Deus perante a lei. Nós só podemos viver em paz com Deus perante Jesus, perante o sacrifício de Jesus. E é claro que nós não podemos também dizer assim, porque eu não atingi esse nível de santidade, porque eu não atingi esse nível de pureza e tal, nós não podemos falar que o problema é a Bíblia, nós não podemos querer mudar a Bíblia para que fique mais confortável para nós. Muito pelo contrário, nós temos que rever o nosso coração, nós temos que rever as nossas convicções. Queridos, o problema é nós, quem é a falha está em nós. Nós somos os pecadores, mas a graça nos alcançou. O grande problema não é o pecado que cometemos, mas sim a graça que rejeitamos. Romanos 5:20 diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Jesus. Jesus elevando esse nível da lei, Ele mostrou quão pecadores nós somos, mas automaticamente também Ele mostrou como a graça entrou a nosso favor. Jesus, Ele mostrou a nossa realidade de pecado, nossa realidade de miséria, mas também nos mostrou um Deus misericordioso, cheio de compaixão, graça. Essa parte do Sermão do Monte mostra como nós somos necessitados de Cristo. E a segunda coisa, essa parte do Sermão do Monte, essas ordenâncias, além de revelar quem nós não somos, revelar como nós somos pecadores, Ele também revela quem Deus é. Jesus diz essas palavras não para nos sobrecarregarmos. Jesus, Ele não coloca essa lei, esse parâmetro, esse nível de santidade para sobrecarregar a gente, mas Jesus, Ele faz tudo isso para que nós venhamos nos render a um Deus bondoso, a um Deus misericordioso, a um Deus cheio de graça, que mandou seu Filho para morrer numa cruz por nós. O caráter de Deus é a matriz do Sermão do Monte. Por que deveríamos amar os nossos inimigos? Porque o Pai faz o sol nascer sobre os maus e os bons. Por que ser perfeito? Porque Deus é perfeito. Por que não se vingar? Porque Deus é justo juiz e dele é a vingança. Esse é o caráter de Deus, um Deus bondoso, amoroso, misericordioso e compassivo. Não podemos levar o Evangelho de qualquer jeito, não podemos escolher as partes que nós queremos da Bíblia, mas nós precisamos segui-la por completo, com a ajuda de Jesus, pela graça.
Nós precisamos aceitar a graça, nós precisamos nos render à graça de Jesus, nós precisamos nos render a esse favor imerecível. Para quê? Para que nós possamos, viver o verdadeiro evangelho de Jesus, para que nós possamos viver de uma maneira digna de ser chamados cristãos. E neste momento eu gostaria de convidar a equipe de louvor. Eu falei que ia ser bem rapidinho.